Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 14. Sombras torcidas. 20 homens não podem ser chamados de guarda de um homem. Eles têm que ser considerados uma escolta. Então, eles me escoltaram até uma parte do palácio que eu nunca tinha visto antes, uma sala grande e aberta que devia ser o topo de uma torre, considerando seu tamanho, pois tinha enormes janelas em arco em todos os lados que davam para uma varanda. O teto era uma cúpula que se estendia a perder de vista, coberta de símbolos estranhos. Alguns deles eu pensei ter visto Myra usar. Eles me empurraram para o centro da sala e amarraram minhas mãos e pés a um anel cravado no chão, então não tive escolha a não ser me ajoelhar ali. Quando vi onde estava ajoelhado, desejei ter lutado contra eles. Eu estava no meio de uma grande estrela de 5 pontas, esculpida na pedra. Dentro da estrela havia uma cabeça de bode, suas orelhas em 2 pontas da estrela, seus chifres em 2 e sua barba na 5ª. Até o poço, pensei, seria preferível. De algum lugar atrás de mim, 5 mulheres entraram na sala. Aylin e Elanna se tratavam com frieza e formalidade. Das outras, reconheci apenas Sayene, mas algo nas roupas das outras me fez lembrar de nomes que eu vi pela metade no jardim, Yashen e Bettine. 3 irmãs da sabedoria, um número sagrado que ampliava seus poderes, e eu me ajoelhei sobre um símbolo de poder, um foco de escuridão. Ainda não acho que isso seja necessário, disse Elanna com raiva. Mais uma vez, minha rainha, disse Sayene, deixe-me explicar. Sua voz soou como se ela tivesse mantido o tom adequado com dificuldade. Você não quer matá-lo. Isso significa que ele precisa ser neutralizado. Se isso puder ser feito, talvez o outro assunto possa ser resolvido, e tudo continuará como deve ser. Se não... Não gosto desse negócio de esconder as coisas, disse uma bela mulher. A outra. Estes são tempos de poder, e acontecimentos de poder. Não há tempo para brincadeiras infantis de esconder. Você esquece com quem está falando, Yashen, disparou Elanna. Eu sou o poder aqui. Sou a rainha de Lanta e não gosto que você se intrometa no que eu faço com seus feitiços e magia. Você não é o único poder em Lanta, interrompeu Aylin, nem a única rainha. Por favor, disse a 3ª irmã da sabedoria, aquela que devia ser Bettine, este não é o momento para discussões. Vamos fazer o que viemos fazer aqui. Então poderemos cuidar de assuntos mais importantes. Todos ficaram em silêncio, embora Aylin e Elanna ainda se entreolhassem com olhares que poderiam ferir a carne. As 3 irmãs da sabedoria se alinharam ao redor da estrela. Bettine e Yashen estavam diante de um chifre cada. Sayene estava perto da barba e me encarou onde eu estava ajoelhado entre os olhos. Elas deixaram suas vestes caírem na pedra. Sayene acendeu uma vela e entrou na estrela. Ouvi passos atrás de mim e soube que os outros tinham feito o mesmo. Sayene se ajoelhou e colocou a vela à sua frente. Puxei as cordas, mas elas não cederam. Elas me cortaram com esforço. Magiquá, entoou Sayene. Magiquá, repetiram os outros. Imólito. Imolite. Catal Kendora Amarane. Catal Kendora Amarane. A luz do dia lá fora parecia cortada. O ar se espessava ao meu redor, preso na minha garganta como geleia. Suas vozes se aceleravam, as respostas ecoando com força na liderança de Sayene. Maera atrás. Maera atrás. Rajinga. Rajinga. Lago da Coro. Lago da Coro. A tontura me consumia, e restava apenas um único tubo de visão, através do qual eu fitava o rosto de Sayene, úmido de esforço enquanto ela lutava para roubar meu ser. Eu queria gritar, mas não conseguia abrir a boca, não conseguia emitir nenhum som. E ainda assim, eu sentia a força me invadindo. De algum lugar, senti a força retornar aos meus braços e pernas. Puxei as cordas, e elas rangeram. Eu tinha certeza de que, se puxasse com mais força, elas se arrebentariam como barbante. As vozes se elevaram num crescendo, todas ao mesmo tempo. Darga! Nemene! Ourashi! Darga! Nemene! Ourashi! Darga! Nemene! Ourashi! O silêncio retornou. Por um instante, não houve movimento, mas então Elanna correu para frente. Está pronto! Acabou! Ele está protegido, disse Sayene, secamente.
O suor escorria pelo seu rosto. Claro que ele está protegido, disse Elana. Todo vendedor de doces nas ruas tem alguma proteção, e um homem como ele teria a maior de todas. É por isso que vocês três estão aqui. É por isso que vocês passaram por tudo isso, para quebrar a proteção dele. Não me refiro a proteções simples, Elana, disse Sayene, cansada. Em algum lugar, há uma irmã da sabedoria que o está protegendo ativamente. Neste exato momento, ela está com as mãos na testa dele. Mas elas não vão deter o aço. Mate-o. Ela é uma mulher de poder incomum, Sayene, refletiu Yashen. Eu me pergunto quem. Não, disse Elana baixinho. Ele não será morto. Irmã, disse Eileen, você concordou. Não. Eu o quero, e vou tê-lo. Vivo. Vocês três deveriam ser as irmãs da sabedoria mais poderosas deste lado das montanhas. Quebrem essa proteção. Encontrem um jeito. Se você o tivesse trazido até nós quando ele foi levado pela primeira vez, disse Sayene. Agora, pode ser perigoso tentar mais. Se, sugeriu Bettine, eu trouxesse minhas duas melhores acólitas, irmãs, na verdade, em tudo, menos no nome, e você trouxesse as suas. Vocês conseguiriam se fossem 9? Perguntou Elana. Um simples bárbaro venceria vocês então? Com 9 no círculo, disse Sayene severamente, poderíamos quebrar qualquer poder que exista. As palavras de Sayene ecoavam na minha cabeça enquanto os guardas me levavam de volta para a alcova. Com 9 no círculo, poderíamos quebrar qualquer poder que existisse. E o poder que eles queriam quebrar era a única coisa que me impedia de ser quebrada. Pensar naquela proteção me fez lembrar de Mayra. Que era ela quem estava com as mãos na minha testa, eu não tinha dúvidas. E, junto com as mãos, ela conseguirá de alguma forma interferir no feitiço deles. Enquanto tentavam me despojar de vontade e força, ela conseguirá reverter a tentativa deles, de modo que eles realmente me forçaram a usar força. Era a única explicação para o que eu sentia. Eu estava no auge da minha juventude novamente. Agora, se ao menos eu conseguisse encontrar uma abertura. As lâmpadas nos corredores laterais já estavam apagadas quando 2 guardas vieram me buscar. Na escuridão da minha alcova, sorri. Um deles me cutucou com o dedo do pé. De pé, escrava. A rainha quer jogar bonito, disse o outro. Levantei-me lentamente e esperei em silêncio enquanto eles desamarravam a minha perna. Eu os reconheci agora. Os mesmos 2 que me trouxeram à alcova pela primeira vez. Era apropriado. Vamos, escrava. Elana não vai esperar a noite toda por você. Se você a fizer esperar, ela vai te arrancar a pele. Seus olhos encontraram os meus na escuridão, a lembrança das perguntas que eu fizera naquele primeiro dia, especialmente a pergunta sobre a fuga, passou por eles. Sua mão correu em direção à espada, e minha mão esquerda esmagou sua garganta. A direita puxou sua espada da bainha enquanto ele caía. Ela formou um leque brilhante na escuridão enquanto corria em direção ao outro. Os dedos do segundo guarda largaram sua espada, e ela e sua cabeça atingiram o chão ao mesmo tempo. Não houve muito barulho, mas esperei que os guardas dos aposentos da rainha viessem correndo. Nada aconteceu. Rapidamente, rolei os corpos para dentro da alcova. Nenhum dos guardas era tão alto quanto eu, mas mesmo assim forcei a entrada na túnica de um deles. Poderia ser notado um escravo no correndo pelos corredores, mas quem prestaria atenção em um guarda, mesmo que sua túnica fosse pequena? Felizmente, os lantãs usavam sandálias em vez de botas, então o ajuste ruim ainda era aceitável, e o capacete era, na verdade, grande demais. Assim como me indicaram a maneira de escapar, também me deram os meios. Havia pouca vida no palácio àquela hora, exceto por servos e escravos apressados em suas tarefas, preparando-se para o dia seguinte. Eles não tinham tempo nem vontade de questionar ninguém, muito menos um guarda. Abaixaram a cabeça ao me ver e passaram correndo, com os olhos no chão. Os poucos outros guardas, assistentes livres de Ara e similares, causavam mais problemas. Apareciam de repente de corredores laterais quando eu passava, ou abriam portas atrás de mim. Nessas horas, tudo o que eu conseguia fazer era continuar caminhando calmamente, como se tivesse o direito de estar ali e de ir para onde queria. A túnica emprestada começou a transpirar. O segundo corredor cruzava o da minha alcova, depois daquele que levava aos aposentos da rainha, dissera o guarda. Então vá para a esquerda. Na primeira escada, desça 3 lances. Aquelas primeiras escadas eram largas e extensas, feitas de pedra branca polida. Pareciam mais uma passagem principal do que uma rota de fuga. Será que o guarda pensou em me dar uma rota falsa?
Tive tempo para refletir sobre isso e não podia me dar ao luxo de considerar a rota do guarda como falsa até ter certeza. Ao final do terceiro lance, virei-me na direção que vinha seguindo acima. Seria falsa. A porta no final era a mesma porta maciça que se encontrava em qualquer uma das 1000 câmaras do palácio. Seria a parede externa do outro lado ou uma sala de guarda. Saquei a espada do guarda, beijei a lâmina e abri a porta. O luar entrava, e eu conseguia ver o parapeito ao redor do palácio. Corri para dentro e fechei a porta atrás de mim. Só então me permiti o suspiro de alívio que precisava. Loevin, Mondra e Vilaf estavam no céu. Juntos, eles forneciam luz para enxergar com clareza, mas seu padrão naquela noite lançava estranhas sombras triplas que se deslocavam e se moviam. Era uma boa noite para me esgueirar de sombra em sombra, mas no espaço aberto da praça aquelas sombras se contorcendo ao meu redor só chamariam a atenção dos guardas. Eu precisava de outra maneira de escapar. Aproveitei aquelas sombras na parede, no entanto. Se houvesse outra saída além de pular para o lado, em direção ao quadrado abaixo, seria em algum lugar naquela parede externa. Eu já havia percorrido quase um quarto da muralha, com cuidado de um caçador furtivo para evitar os guardas, quando saí da escuridão e, pelo canto do olho, vi uma figura humana. Fiquei paralisado e então percebi que o outro não havia se movido. E ele parecia estar montado num cilindro robusto, como se fosse um cavalo. As luas continuaram seus cursos, as nuvens se moveram e, à medida que os padrões de luz no topo da parede mudavam, vi que ele estava nu e com as mãos amarradas atrás das costas. Ele estava sentado ali, com a cabeça apoiada no peito, imóvel, e, enquanto a luz o iluminava, eu o reconheci. Ulugai, murmurei, e corri até ele. Ulugai, pensei que todos vocês estivessem mortos. Onde estão os outros? Ele levantou a cabeça e eu parei de repente. Seu rosto estava espancado e machucado, seus olhos quase inchados e fechados, e um fio de sangue pendia do canto da boca. Agora que eu estava perto, pude ver outras marcas em seu corpo também, marcas de chicote, cortes e cortes, como se ele tivesse sido atacado por alguma fera. Os outros estão mortos, disse ele fracamente, e eu também estava melhor. Bobagem, eu disse. Vou te libertar, e aí nós dois. Eu levantei quase até a metade, e ele soltou um grito que, mesmo assim, me arrepiou. Dei um gemido quando vi a barra de ferro com pontas abaixo dele. Ele tinha sido empalado. Sente-me, meu senhor. Com a maior delicadeza possível, abaixei-o e tentei tapar os ouvidos aos gritos que ele não conseguia abafar. Sinto muito, Ulugai. Tenho muito a responder por tê-lo trazido a isso. Nada a responder, meu senhor, ele sussurrou. Meu direito de cavalgar com você. Meu direito de morrer por você. Não sou um mercador gordo, para morrer na cama. Quem ordenou isso? Quem ordenou, Ulugai? Sayene, a irmã da sabedoria. Por muito tempo nos mantiveram trancados, escondidos, eu acho. Quando Sayene nos encontrou, há uma dezena de dias, ficou furiosa por estarmos lá. Ele tentou rir, mas engasgou. Ela ficou tão furiosa que pensei que ela ia ter uma convulsão. Ela questionou cada um de nós. Usou um feitiço da verdade. Ela não encontrou o que queria, meu senhor. Seja lá o que for, ela não encontrou. Eu sei, Ulugai, eu sei. Descanse agora. Ele pareceu não me ouvir. Isso a deixou mais furiosa do que antes. Os guardas perguntaram se deveriam nos matar, mas ela disse para deixarmos os torturadores nos usarem para praticar. Eles nos levaram um por um, para deixar o resto assistir, mas ninguém lhes deu satisfação. Com todos os seus chicotes, cremalheiras, chicotes e ferros em brasa, tudo o que receberam foram maldições, meu senhor, maldições e provocações à sua covardia. Eu sei, Ulugai. Você não deu nada a eles. Sayene. Ela fez isso, e sem motivo algum, nem mesmo para continuar seus planos contra o meu povo. Como não conseguiu encontrar as respostas que queria, mandou torturar e matar meus homens pelos meios mais imundos possíveis. Havia muito a ser respondido, e Sayene precisava responder. Meu senhor, ele sussurrou, dê-me graça. Ulugai, eu vingarei você e os outros. Juro pelas cinzas do meu pai do meu pai e do pai dele. Ele sorriu. Eles não sabem o que causaram a si mesmos. Graça, meu senhor. Segurei sua cabeça delicadamente em minhas mãos. Até que a grama cresça novamente na planície, até que os rios secos voltem a fluir, até que as árvores transformadas em pedra deem frutos novamente, minhas mãos se torceram, e ele morreu silenciosamente, eu lhe dou graça. Adeus, guerreiro.
Beberemos juntos na terra dos mortos. Comeremos cordeiro nas tendas da morte. É preciso conceder um pedido de graça quando as feridas são graves e a morte chega lentamente. Alguns dizem que é a prova de que somos bárbaros, mas essas mesmas pessoas forçam seus moribundos a se agarrarem à vida, ou gritam para encontrar os seres das trevas. Quem é o bárbaro? Eu estava na metade do caminho de volta para a porta que levava ao palácio quando percebi para onde estava indo e por quê. Sayene. Eu não conseguia alcançar aquela irmã da sabedoria. Eu nem sabia onde ela estava. Mas eu sabia onde estava outra que dava ordens, que tramava e planejava a morte do meu povo. Eu sabia onde Elana estava.